Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais uma videoaula, conforme prometido, né? Que eu iria fazer essa videoaula sobre um dos exemplos lá do professor Walter Pessoa, que ele deu a aula dele a aula 9, né, de estatística. E aí o que acontece? Na aula dele, ele foi falando de algumas das variáveis. Bom, lembrando um pouquinho aqui, o que é uma variável, né? Uma variável é um dos itens que vão ser pesquisados, tá? Que vão ser levantados, né, na sua pesquisa. Então, isso é variável, tá? Então, o que é que ele fez lá? Ele, na pesquisa dele, ele estava o conjunto universo, né? O universo estatístico ou população dele foram as mulheres, tá? Então, o que é que ele pegou lá? De um grupo de mulheres, ele fez a pesquisa em que suas variáveis, cada uma delas, ele pegou uma amostra, que é uma parcela da população, que foram 30 mulheres. Bom, e aí a gente vai pegar uma das variáveis que ele estava abordando. Ele fez um exemplo de uma variável na aula 9, tá? E dessa variável, ele, com os dados obtidos da sua pesquisa, ele fez a tabela de frequência. A tabela de frequência é muito importante em estatística. Tranquilo? A tabela de frequência é quando os seus dados da sua pesquisa vão estar de uma forma, vamos dizer assim, mais organizada, né? E de uma forma resumida. É como se fosse você olhar essa tabela de frequência e tivesse uma leitura rápida daquilo que você conseguiu obter dos seus dados, né? Da sua pesquisa prévia, conseguiu obter do seu conjunto de dados iniciais lá. Tá? Então, o que é que ele fez? Ele pegou esses dados, né? Os dados estão lá de uma maneira, como é que eu posso dizer, desorganizados, e esses dados ele colocou numa tabela. Bom, essa tabela não tem nome, tá? Eu costumo chamar essa tabela de tabela aleatória, né? Uma tabela em que os seus dados ainda vão ser arrumados. Agora, é importante, independente de como você capte esses dados, como você organize, como você liste esses dados, para você transferir para a tabela de frequência, você tenha cuidado. Por quê? Veja só, essa variável aqui, ó, é uma variável qualitativa e está aqui escrito testaria outro. Bom, na aula do professor Walter, esse testaria outro é que foram perguntados às mulheres, a 30 mulheres da sua pesquisa, se uma marca de perfume, nessa pesquisa, né, só para relembrar, foi uma pesquisa. Depois vocês voltam lá na videoaula dele, e eu vou postar também a videoaula dele no ambiente lá do Google Classroom. Mas assim, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que só voltando um pouquinho, é que uma empresa, né, queria fazer um teste, sondar, né? E para isso que tem as pesquisas. Então, sondar uma marca de perfume que ela queria lançar no mercado. Então, antes de lançar no mercado a marca de perfume, o que é que a empresa fez? A empresa fez essa pesquisa. E nessa pesquisa, uma das variáveis, um dos itens pesquisados, foi essa variável aí, que seria testaria outro. Na verdade, foi perguntado às mulheres o seguinte: você testaria uma nova marca de perfume? Tá? E essa variável, né, que é um dos itens, que depois vocês voltem lá mais uma vez, voltem lá nessa aula 9 do professor Walter, né, lá do EducaPE, que ele, se eu não me engano, ele trabalhou com 7 ou foram 6 variáveis. Tá? Bom, aí essa variável era muito simples. Perguntava-se, né, a mulher, se ela testaria uma nova marca de perfume,
e ela responderia o quê? Sim ou não. E tá aqui os dados. Foram a amostra do professor Walter, foram entrevistadas 30 mulheres. Mas a brincadeira aqui é pegar esses dados que ainda não estão organizados para enfatizar bem essa questão e levar para onde? Para a tabela de frequência. Isso aqui é a tabela de frequência. Tá? Tranquilo? Pronto. Mas eu já falei o que é variável. Agora, as variáveis de uma pesquisa têm duas situaçõezinhas, dois tipos, podemos dizer assim. Tem a variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa é essa aqui. Bom, o professor Walter fez um exemplo na aula 9, também passando essa tabela aleatória, né, como eu costumo chamar, para tabela de frequência, que é essa que nos interessa, porque os dados aqui vão estar de uma forma mais organizada, uma leitura rápida e resumida sobre a variável que você está observando. Tranquilo? Então, ele mostrou na aula 9 uma variável qualitativa, tá? Porque é tranquilo passar os dados de que você capta na sua pesquisa de uma variável qualitativa para uma tabela de frequência. Mas se a variável for quantitativa, isso aí são cenas do próximo capítulo, aí é um pouquinho só mais complicado, mas também não se preocupe, é simples de se entender e de se resolver, tá? Mas vamos lá. E o que é uma variável qualitativa? Variável qualitativa é toda variável que a resposta obtida na pesquisa não seja um número, seja uma característica, um atributo, tá? Nesse caso aqui, foi observado o quê? Simplesmente se respondia sim ou não à pergunta da pesquisa. Um dos itens levantados na pesquisa. Bom, essa amostra do professor Walter tinha 30 mulheres. E aí, essa informação a gente já pode ir completando aqui na tabela de frequência, tá? Se a amostra são 30 respostas que estão alternando entre sim ou não, são o meu número total em termos absolutos, tá? Então aqui, ó, esse FA na verdade é a frequência absoluta, o FA, tá? Então, a frequência absoluta é muito simples, é a quantidade de respostas. E a frequência absoluta é você olhar quantas vezes apareceu a resposta sim, nesse nosso exemplo, e quantas vezes apareceu a resposta não. O sim, vamos contar quantos apareceram? Então, a frequência absoluta é o número, vamos dizer assim, puro, tá? Teve um atributo lá que teve a resposta, poderia até aqui, na aula do professor Walter, aqui poderia até ter um talvez, né? E aí seriam 3 tipos de respostas diferentes para esse atributo, né? Bom, mas aí aqui só está entre sim e não, ficou mais simples ainda. Então agora você conta quantas respostas sim, simples. Quantas respostas sim? Então vamos lá. Olha, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Então, frequência absoluta, para a resposta sim, 22. Simples, tá? Aí o não. Bom, ficou fácil, né? Você não precisa nem contar, mas a gente vai contar aqui na tabela aleatória só para confirmar. Mas o não, ó, se são 30, a quantidade de respostas, né, que dá a frequência absoluta total, tá? Aqui são 8. Vamos só confirmar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, né? Pronto. Aí o que seria a frequência relativa? Bom, a frequência relativa é só você fazer uma divisão. Ou seja, vou colocar aqui, vamos dizer assim, uma forma, mas não pense em forma. Vai ser uma razão, tá? O que é uma razão? A gente já sabe o que é uma razão. É uma divisãozinha. Então, vou colocar aqui, ó, frequência relativa igual a... Bom, primeiro eu vou olhar a frequência relativa para o sim, tá? Só porque está aqui na ordem. Então, a frequência relativa vai ser 22, tá? Sobre 30. Tranquilo? Então, a frequência relativa você vai pegar aquele tipo de resposta e dividir pelo total, tá? Então, na verdade, se você quiser colocar em forma de uma formulazinha, né? A frequência relativa, vou colocar aqui até do lado. Frequência relativa seria, eu não gosto muito de estar falando em fórmula. Você tem que perceber o raciocínio, porque aqui é simples. É uma divisão, é uma razão. Então, a frequência relativa é o FA, que é a frequência absoluta, sobre N. Quem é N? N é esse total de respostas que você obteve na sua pesquisa. Pronto. Tá? Então, aí você faz essa frequência relativa para cada tipo de resposta obtida. Bom, aí continuando aqui, frequência relativa, isso é para o sim, né? Eu vou colocar aqui em cima, para o sim. Isso é igual a quanto? 22 sobre 30. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui, tá? Usando a calculadora, vocês acompanhando aí, faz o cálculo. Então, 22 dividido por 30 dá 0,73. Aproximadamente, que deu uma dízima. 0,73. Tranquilo? Pronto. Essa é a nossa frequência relativa, 0,73. Então, aqui, ó, pro sim, 0,73. Gente, 0,73, número decimal, né? E aí, ó o símbolozinho aqui, ó. A gente vai pegar esse dado e mostrar ele em porcentagem. A frequência relativa é um dado que a gente vai ter que vai ser dado em porcentagem. E a frequência relativa, ela é melhor do que se observar o quê? Se observar a frequência absoluta. Fica muito vago essa informação. 22 pessoas, 22 mulheres, disseram sim ao questionamento, a um dos itens da pesquisa, que é essa variável qualitativa, tá? Aí, só lembrando, a variável qualitativa, a resposta não vai ser um número, apesar de estarmos aqui trabalhando já com números. Vocês vão perceber bem a diferença quando a gente fizer um exemplo desse para variável quantitativa. Tranquilo? Bom, então, enxergar esse número aqui, ele não vai ser tão interessante, mas na frequência relativa se torna mais significativo isso, tá? E aí fica melhor de você observar. Então, ó, 0,73 é um número em
é um número decimal, vou passar ele para fração. Todo mundo sabe aqui, né? Quando eu passo para fração, fica 73 sobre 100, tá? Lê ele sem a vírgula, fica no numerador. E tem quantas casas decimais? Casas decimais após a vírgula? 2. Então, aqui no denominador é 100. Se fosse 3 casas decimais, aqui seria 1000. Mas, por que eu quero que apareça 100? Porque deu até uma dízima aqui. Poderia ter mais alguns numerozinhos, alguns dígitos aqui depois. Mas você tenta arredondar de forma que apareça só 2 casas decimais, porque eu quero o denominador 100. E isso aqui a gente sabe, gente. 73 sobre 100 significa o quê? 73%. Tá? Bom, vamos agora para a frequência relativa do não. Vou colocar aqui embaixo o não. Então acompanha comigo aí. Frequência relativa. Quantas respostas? É a frequência absoluta daquilo que você está querendo calcular sobre n, que é o total de respostas. 8 sobre 30. Isso é igual a quê? Vamos aqui para a calculadora. Vocês já saberiam dizer aí qual é a resposta aqui? Vou explicar já. Deixa eu fazer aqui. 8 dividido por 30 é igual a aproximando aqui 0,27. Então aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, né? 0,27. Opa! Como é a fraçãozinha aqui? Lê sem a vírgula, 27. Tá? E no denominador fica 100. 2 casinhas decimais. Então aqui fica no denominador 100. Bom, agora vou colocar aqui, ó, 27%, tá? E o 0,27, o númerozinho decimal. Tá? Pronto. Aí eu perguntei a vocês já saberiam dizer aqui o 27% de cara? Porque, gente, esse total tem que dar quanto? Tem que dar 100%, né? Então aqui é 100. Eu só tenho 2 tipos de respostas aí nesse caso. Sim ou não. Então, alguém respondeu sim ou alguém respondeu não. Então, se eu achei 73% de respostas sim, do seu universo, né, da sua amostra, o restante só pode ser a resposta não, né? E aí o que falta para 100%, que eu tenho porcentagem, 27, tá? Tranquilo? Então vejam que olhar dessa forma é mais significativo. 73% das mulheres responderam que poderiam sim testar uma outra marca, uma nova marca de perfume. Simplesmente se eu disser para vocês, não, 22 mulheres responderam sim. E aí? Não fica tão, né? Mas se você dizer 73%, aí porcentagem já vai ajudar bastante, tá? Bom, aqui para encerrar, frequência relativa. Aí lembre-se, frequência relativa é um número entre 0 e 1. Pode ser 0, pode ser 1. O Sovaldo Pessoa falou isso lá. Depois dá uma olhadinha. Então, entre 0 e 1. E aí a representação desse número, entre 0 e 1, eu passo para a porcentagem para ficar um número mais, vamos dizer assim, organizado e passar melhor a informação. Então aqui, ó, se você somar 0,73 mais 0,27, tem que dar 1. Tá? Tranquilo, pessoal? Muito simples, né? Esse caso foi simples. Então, depois a gente vai voltar ainda nesse assunto, né, de estatística, aí a gente vai organizar esses dados de uma pesquisa
mas a gente vai fazer um exemplo para variável quantitativa. Qualitativa, realmente, eu confesso a vocês que é um pouco mais simples, mas não tem mistério quando eu vou pegar os dados e transpor aqui para a tabela de frequência quando a variável for quantitativa. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Simples, né? Então, a gente se vê na próxima videoaula aí, pessoal. Tchau!